Olá, igreja. Meu nome é Luana, eu sou técnica de enfermagem. Muitos estão orando por mim, eu sou já grata a vocês por tudo. E eu tô aqui a pedido do pastor Eliezer. Eu tentei mandar vídeo, mas meu celular não está sendo colaborativo. Tá dando problema, por isso que tá sendo mensagem de voz, tá? É a respeito de... O pastor mandou eu falar como que Satanás age na minha mente, né? Sempre querendo me trazer inferioridade, me fazendo sempre me sentir um nada, né? E isso, como a gente aprendeu e o pastor já falou, né? São marcas, né? Que foi ao longo de nossas vidas, né? E a minha foi a rejeição, né? A rejeição foi bem marcada devido às perdas que eu tive, né? Eu perdi minha mãe muito cedo e perdi depois a minha avó, que era a que me criava. E o meu pai, ele tinha que sair para trabalhar e ele era ausente devido ao trabalho, né? E sempre que ele estava presente, a gente não se dava muito bem, porque a gente tinha um gênio bem forte, eu e ele. Então a gente brigava demais quando a gente estava por perto. Então a gente não teve uma convivência muito boa na infância, na adolescência, de pai e filha. A gente eram duas pessoas bem geniosas batendo de frente. E com isso foram deixando marcas, né? Eu tive muito problema também com amizade, né? Então foram várias coisas no decorrer da vida que foram deixando as marcas, né? E a rejeição, né? A gente aprendeu que a rejeição ela leva a outros tipos de sentimento, né? E eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande dentro de mim. Eu tinha um problema de aceitação bem grande porque eu não conseguia me olhar no espelho de forma alguma, eu não conseguia tomar banho de luz acesa, foto, nem pensar, eu não tirava foto de maneira alguma, porque eu me achava horrível, eu me achava, nossa, eu me via totalmente deforme. Eu olhava no espelho, eu não conseguia enxergar o que eu enxergo hoje. Eu via uma pessoa totalmente desformada, assim, totalmente fora de contexto. Eu me sentia muito ruim mesmo. E na adolescência foi a fase que mais marcou, né? Devido aos os namoradinhos, né? Que a gente tinha na nossa fase de adolescência. Então foi uma fase bem difícil. E depois, e aí nessa fase de adolescência, eu morava com o meu pai, como ele era ausente, e eu fiquei muito tempo, logo que minha avó e minha mãe faleceu, eu fiquei bastante tempo morando ou na casa dos meus tios, né? E depois de um tempo eu fui crescendo e meu pai quis puxar mais essa responsabilidade para ele. E ele contratou uma babá, que era descendente de alemã, era uma mulher bem rígida e as coisas tinham que funcionar tipo Hitler, né? Então, assim, ela, para mim tomar banho, eu ficava usando quase na mesma semana eu usava a mesma roupa. Eu tinha que comer o que ela queria e era, eu tenho trauma de bolinho de arroz até hoje, porque a única coisa que ela fazia para mim era bolinho de arroz. Eu tenho trauma e entre outras coisas, né? E aí a minha tia falou, Luana, a gente não vai conseguir tirar ela de lá porque o seu pai, ela mostra uma outra personalidade pro seu pai, né? Quando seu pai está presente. E seu pai não acredita. E meu pai, ele tinha uma dificuldade muito grande de acreditar naquilo que eu falava. Tudo que eu falava era mentira, ou tipo, e ele falava assim, muito tipo assim, que eu não servia pra nada, era bem tenso. Então, tipo, tudo que eu fazia não convencia ele, entendeu? Então aí minha tia falou assim, Alana, você vai ter que começar a cuidar da casa. Porque você cuidando da casa, fazendo as coisas, você se virando, é o único jeito do seu pai ver que você já está crescendo e que você consegue ter responsabilidade. E aí ela começou a me ensinar a fazer um arroz, fazer uma carne, passar uma roupa, lavar uma roupa, limpar a casa. Aí quando eu tava com os meus 12 anos eu comecei a fazer isso. E aí foi cada vez mais diminuindo a vinda da moça que ficava aqui em casa, né? E aí com 14 anos eu comecei a ficar sozinha, mas ia de finais de semana para casa dos meus tios. E fui vivendo com esses sentimentos dentro de mim, né?
com esse sentimento de inferioridade, sempre me sentindo para baixo. E aí eu comecei a trabalhar, né? Sempre tendo dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque como eu tinha receio de perder, então eu fazia de tudo para agradar aquela pessoa, que é onde eu me dava mal, né? E aí eu comecei a me relacionar, ter um relacionamento com uns 22 anos, né? Eu tive um namorado que a gente ficamos juntos durante 6 anos. E também ele fez com que eu adquirisse outros problemas, porque eu já tinha essa insegurança gigantesca dentro de mim, e aí ele demonstrava mesmo que eu era tudo aquilo que eu achava que eu era, né? E às vezes ele me colocava para baixo assim, tipo, me ignorando, né? Eu ia pra casa dele, tipo, a gente ficava junto, só que ele, tipo, fugia de mim o tempo todo. Era um relacionamento bem estranho, apesar de ter durado 6 anos. E aí, no finalzinho do relacionamento, ele mudou pro Rio Grande do Sul, como a gente estava noivo. E eu tinha uns meses de férias aqui, porque eu fiquei cobrindo muita licença maternidade. E como lá eles não pagavam um dia, né? Eu fiquei bastante tempo, fiquei com mais de 60 dias, né? E aí a minha chefe falou, Luana, já que tem esses dias, vai, né? Vai lá ver como que é as coisas, se você se adapta, né? Pra você fazer a sua mudança lá pro Rio Grande do Sul. Aí quando eu fui pra lá, aí que eu comecei a ter vícios que eu não tinha, eu comecei a fumar, eu não fumava cigarro porque eu comecei a ficar muito ansiosa. Aí eu já tinha insegurança, já tinha carência, já tinha rejeição e agora eu comecei a ter muito pico de ansiedade. E nessa época eu fiquei magérrima porque eu só fumava. Eu não tinha apetite, não tinha nada. Eu fiquei bem doente, tanto fisicamente como mentalmente, como espiritualmente, tudo. Porque aí quando eu comecei a morar com ele começou a agir de forma pior de quando a gente estava aqui, porque aqui ainda eu tinha a minha família, né? E lá eu não tinha ninguém. Lá era só eu e ele. Então aí ele me menosprezava muito. Eu tinha que fazer as coisas. Eu chegava, arrumava a casa, ele chegava bagunçando a casa toda. Eu fazia comida, ele criticava a comida. Tudo que eu fazia era como se eu estivesse fazendo tudo errado. Nada agradava ele, nada agradava ele. Só que na minha mente eu já imaginava que ele tinha uma outra pessoa, né? Que ele estava fazendo isso porque ele queria terminar, mas ele nunca conseguia terminar. Aí eu falava pra ele, falei, você não gosta mais de mim, se você quer conhecer outra pessoa, não tem problema, né? Vamos ver cada um a sua vida, só que o problema é que você não deixa nem eu viver a minha vida, mas você também não larga, né? Eu vivia falando isso pra ele. E aí teve um dia que eu tava desesperada, que foi um dia que ele me maltratou muito. Graças a Deus ele nunca chegou a me bater, tá, gente? Era mais agressão mental, através das palavras que ele falava. E aí eu tentei ir embora, só que aonde a gente estava era bem interiorzão, era Chapecó, mas bem interiorzão de Chapecó. E o ônibus lá passava a cada 2 dias. Aí eu peguei minhas coisas e fui pra estrada. E fiquei andando, 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 andando. Aí quando eu vi que eu não ia dar em lugar nenhum, eu falei, e agora, o que que eu faço? Aí nesse dia ele chegou em casa, eu não tava. Aí quando ele viu eu chegando com as minhas coisas, aí ele ficou sem entender. Aí eu falei que eu tinha tentado ir embora, só que eu vi que o ônibus não passava. Aí ele falou, por que que você fez isso, né? Deu umas briguinhas. Aí eu falei, porque eu tô preocupada. Meu pai, eu entrei em contato com meu pai, eu percebi que meu pai não estava bem. Aí eu falei, eu preciso ir embora porque eu sei que meu pai não tá bem. Na época meu pai tava fazendo um tratamento renal. Aí eu falei, eu tô percebendo que meu pai não tá bem, eu acho que ele tá tendo aqueles problemas renais de novo e eu preciso voltar pra ajudar ele, porque ele só tem eu. Aí eu, depois de convencer muito ele, e eu não tinha dinheiro pra ir embora. Porque eu fui pra lá com o dinheiro meu das minhas férias e eu acabei ficando sem nada. Eu não trabalhava nada lá, eu era totalmente dependente dele. Aí ele falou assim, não, eu pago sua passagem. Eu pago sua passagem, mas depois a gente combina pra voltar, pra acertar as coisas, né? Aí eu na minha mente, vou voltar nada, eu vou fugir de você. Aí ele pegou, me levou na rodoviária e eu consegui vir embora. Gente, eu tô resumindo bastante, tá?
E aí eu comecei, quando eu vim pra cá, na hora que eu cheguei em casa, expliquei pro meu pai o que tinha acontecido e tal, e meu pai sempre me avisou a respeito dele, porque pai não se engana, tá? Gente, filhos, escutem o pai de vocês. Quando o pai fala, ele tem razão, tá? E aí ele falou, ele explicou o que ele achava a respeito do rapaz e tal, e eu concordei, e meu pai, só que a gente já tinha brigado e voltado várias vezes, meu pai não vai ter volta? Eu falei, não pai, dessa vez não vai ter volta, eu quero que mude o telefone de casa, porque eu não quero mais atender ligação dele, e o meu chip eu também já troquei, eu mudei tudo, tudo que eu tinha dele eu joguei fora, fiz aquela lavagem, tanto né, na mente, né, como de objeto e tudo. E aí depois disso, eu mudei de emprego, comecei a trabalhar no sindicato porque tinha uma colega minha que trabalhava no laboratório, me levou para trabalhar no sindicato com ela. E aí a menina que trabalhava no laboratório comigo, ela conseguiu arranjar outro emprego e assim que ela mudou, ela me levou para trabalhar junto com ela. E nós éramos bem amigas, tal, e ela acompanhou toda essa parte minha de relacionamento, tudo. E eu era uma pessoa que, para se aproximar, eu era muito dura, para se aproximar de mim era bem difícil, porque como eu tinha sofrido muito em relação a pessoas, eu acabei me fechando, né? Então era raro as pessoas que eu deixava me aproximar. Eu era brava, briguenta, como eu brigava, gente? Briguenta, eu me sentia uma mulher de 2 metros de altura, sendo que eu tenho 1,58. Mas eu me sentia uma gigante, não levava desaforo para casa, adorava bater boca. Nossa, eu era assim, sem noção. Então a única que eu deixava se aproximar de mim era ela, que era a Cristiane, e mais uma outra amiga minha, que era mais assim, era a Wanda. Porque o resto nem vinha falar comigo. Toda vez que elas tinham um recado para falar alguma coisa assim, até a chefia, elas falavam com elas para elas passarem para mim. Porque era para não levar patada, para não levar coice. De tão difícil de relacionamento que eu era. E aí eu não entendi. Eu falei, nossa, eu sendo do jeito que eu sou, ela quer que eu trabalhe com ela? Eu falei, mas né, para ganhar mais, né? E aí era o sindicato que era onde eu trabalhava, que era de segunda a sexta. E aí eu comecei a trabalhar lá, tal, a gente foi se desenvolvendo. Aí depois de 2 anos de trabalho, eu briguei com ela por bobeira. Eu fui comprar a briga de outra pessoa e eu acabei brigando com essa minha amiga. E a gente ficou sem se falar dentro do trabalho. Aí, aí a gente ficou sem se falar. Mas antes disso, eu tinha ido fazer uma visita na igreja, que ela tinha me levado junto com a Elisângela. Ela me levou para conhecer a igreja do pastor Eliezer, que era na Tietê ainda, que era um basta. E aí eu fui nesse basta, aí conheci o pastor e a gente conversou e foi aonde eu comecei a entender que tinha mesmo algo de errado comigo. Que tudo aquilo que eu era, que eu estava vivendo, que eu estava sentindo, não era normal. E aí, no Basta, aconteceu de eu manifestar, né? Manifestei bastante, que o pastor faz aquela oração. Nem tinha começado a oração, eu comecei a me manifestar. Manifestei. Quase o Basta inteiro eu fiquei manifestada. E aí, depois disso, eu me assustei com o que tinha acontecido, tudo. E aí eu fui, acho que numas 2 reuniões, me senti que eu estava bem e não voltei mais. Só que aí depois de 1 ano e meio que ocorreu essa briga que eu tinha comentado antes, eu comecei a me sentir pior do que eu estava quando eu fui na igreja. Porque aí começou a vir sentimento de querer, tipo, tirar minha própria vida. Né? Então eu falei assim, não, então eu tô mal mesmo e continuou, aí voltou os sentimentos ficarem, o meu humor voltar a oscilar, começou a voltar os problemas que eu tinha. Aí eu tava brigada com a menina, com a Cristiane, que era o contato com a Lisângela, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que bater o chinelzinho da humildade para falar com a menina. Aí cheguei para ela, pedi desculpa do que tinha acontecido, do que eu tinha brigado com ela, expliquei, ela entendeu.
Aí ela falou assim, não, eu entro em contato com a Lisângela e você vai na igreja. Eu falei assim, porque o único lugar que vai me ajudar é esse pastor Eliezer, ninguém vai mais conseguir me ajudar. E eu já tinha frequentado uma igreja, que era quadrangular junto com essa Cristiane, e que não me ajudou espiritualmente, e eu sabia que tinha que ser aquela igreja. Aí ela falou com a Elisângela, com o Éder, e a gente acabou voltando para a igreja. Isso foi em 2013. Aí comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar direitinho, né? Comecei nos bastas, né? Eu fui no acampamento de mulheres, foi o meu primeiro acampamento, que tinha acabado de do povo vindo do acampamento de carnaval que eu não consegui ir. E aí eu comecei a frequentar, ser ativa na igreja, comecei a querer viver o correto, fui aprendendo e começando a viver aquilo que eu aprendi. E aí eu fui firmando a cabeça, fui começando a entender aqueles tipos de sentimento, o que que era. E eu percebi que sempre vinha como tipo um pensamento, né? Você é isso, você é aquilo. E eu acreditava, falava, eu sou isso mesmo. E nunca eram pensamentos positivos, eram sempre pensamentos negativos a meu respeito. E aí eu comecei a lutar contra isso, né? Perguntava pro pastor, tive muita ajuda do povo da igreja que me acolheu e eu comecei a lutar contra isso, fui conseguindo vencer, né? Fui vencendo, fui me fortalecendo e aí eu comecei a querer viver tudo correto. E no meu trabalho eu via que não tinha muita coisa correta. E eu comecei a querer viver o certo, né? E aí eu comecei a debater com as pessoas a respeito das coisas erradas. E aí começou a ter um clima muito pesado no trabalho, isso começou a ficar cansativo para mim. E eu, não com muita direção, falei, vou mudar de emprego. E acabei mudando de emprego. Aí fui trabalhar no laboratório. Só que aí quando eu cheguei no laboratório, isso foi em 2017. Em 2017, comecei a trabalhar no laboratório e aí começou a vir na minha mente que eu tinha feito coisa assim, uma troca injusta, né? Porque onde eu trabalhava antes era de segunda a sexta, eu ganhava bem mais e eu conseguia ser mais ativa na igreja. E no laboratório eu já não conseguia mais ser ativa e eu ganhava menos, porque na verdade dava o mesmo salário. Só que um era porque tinha vale refeição, vale alimentação, gente, sendo que o outro não tinha. Aí acabava dando a mesma coisa em dinheiro, né? E era só que lá onde comecei a trabalhar era 6 por 1. Mas eu fui indo, fui tentando, né, da minha forma. Em 2018 continuei indo para a igreja, só que eu fui percebendo que eu não estava mais sendo ativa como eu era, né? E aí no final de 2018 começou a vir um espírito muito grande de carência. Um espírito muito grande de carência, e aí eu comecei a lutar contra esse sentimento. Então eu já estava com um sentimento de revolta, de culpa e começou a vir a carência, né? E aí no finalzinho de 2018 já estava todos esses tipos de sentimento e começou a vir mais um, que era a carência, né? E teve uma fase da igreja que, glória a Deus, né? Saiu bastante casamentos. Só que começou a vir na minha mente pensamento assim, nossa, você tá seguindo a igreja, tudo, e a única coisa que você sempre pediu para Deus que foi ter uma família, que era casar, ter filhos, isso não tá acontecendo. E eu, né, tentava não alimentar esse pensamento, mas começou a crescer cada vez mais dentro de mim, e eu comecei a ver, né, falando assim, na igreja não apareceu mesmo. Infelizmente, ainda escutava assim de algumas amigas, já que na sua igreja você acha que não tem, né, ninguém se interessou, ou vice-versa, por que você não visita outras igrejas, né, para ver? Tentei visitar outras igrejas, mas também não aconteceu nada. E aí eu falei, não, né, não tá aparecendo. Aí nisso as meninas começaram a falar, por que você não tenta? As meninas do trabalho, tá, gente? Minhas colegas de trabalho. O meu marido é de site de relacionamento. Por que você não tenta no site de relacionamento? Aí eu pensei e falei, é mesmo, porque eu não tenho amigos, né, assim, do mundo. E, né, a maioria das meninas, todas as minhas pessoas que eu conhecia que eram amigas ou colegas já eram casadas.
Eu falei, não vai ter jeito. Aí eu falei, eu vou tentar em site de relacionamento. Aí entrei no site de relacionamento, conheci uma pessoa, tentei me envolver com ela, mas a gente ficou junto acho que uns 3 meses, né, de 2018 até o comecinho de 2019, só que não deu certo, porque além de tudo ele era ateu, então era totalmente fora, fora da minha realidade, né, por mais que eu não estava tão presente como eu era antes na igreja, ainda eu tinha os meus princípios e muitas coisas eu não aceitava e não admitia, porque eu queria um namorado do mundo, mas eu queria que ele se enquadrasse com as coisas da igreja, né? Eu não queria me envolver com a pessoa e ter um relacionamento do mundo, porque eu já tinha me envolvido com relacionamentos do mundo e não tinha dado certo. Então aí eu comecei a querer entender, né? Falei, então. Aí tentei ainda, fui persistente ainda no erro, e aí eu ainda tentei me envolver com outras pessoas de site de relacionamento que não deu certo. E isso persistiu 2019 inteiro. Só que aí, como eu já comecei a alimentar a minha carne, né? E não estava mais alimentando o meu espírito como eu alimentava, então a carne começou a estar mais forte que o meu espírito. E aí eu comecei a baixar a guarda para muita coisa. Muitos gostos antigos começaram a querer voltar, pensamentos antigos começaram a querer voltar, vontades, tipo viver que nem eu vivia antes em barzinho, balada, essas coisas começou a voltar. E aí isso começou a crescer, né, na minha vida. E aí como eu não estava mais presente tanto na igreja e as minhas colegas do meu outro trabalho começou a estar mais por perto, e aí eu comecei a dar mais ouvidos para as amigas do mundo. Então, gente, quando o pastor fala amizade do mundo não é para ter, é verdade, gente. Porque se a gente não está bem espiritualmente, a gente é fácil de ser levado. E eu sou a prova disso. E aí eu comecei a alimentar todas essas coisas erradas e me afastei mais ainda da igreja. E, e eu, na minha mente, já pensei que nunca mais ia querer voltar, porque eu já estava totalmente com a mente totalmente mudada, né? Mas lá no íntimo ainda tinha, né, as coisas que eu preservava, que era da parte espiritual, né? E eu tentei em 2019, vivendo totalmente no mundo, mas ainda batia uma vontade de estar na igreja. Eu tentava ir voltar para a igreja, mas não tinha forças para isso. Tinha muitas pessoas que mandavam mensagem, o pastor, tudo, mas eu não tinha forças para isso e estava vivendo totalmente no mundo. E aí, no final de 2019, eu já estava descontente com o trabalho, tentei mudar de emprego e comecei a trabalhar. Mandei currículo, fiz bastante processo seletivo e acabei passando no hospital que eu estou hoje, né? E aí eu entrei na parte diagnóstica do hospital, que era no parte que lá eles não chamam de diagnóstico, eles chamam SADT, que são todas as partes de exame, né? E aí eu comecei a trabalhar lá e nisso começou a vir muita insegurança e medo, porque como era uma área que eu nunca tinha atuado, que era área hospitalar, ao mesmo tempo que era o meu sonho sendo realizado, me bateu muito medo e muita insegurança. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar, né? E eu comecei a atuar, acabei passando na experiência, mas mesmo assim com muita insegurança e muito medo, assim, eu só conseguia fazer as coisas se a minha colega, que era do mesmo período, que estivesse por perto. Se ela não estivesse por perto, eu não conseguia trabalhar. E eu nunca fui uma pessoa assim, eu sempre fui uma pessoa que encarava as coisas de boa e eu comecei a ter muito medo e ficar muito insegura. Porque começou a vir os sentimentos que eram antigos, né? E aí, em fevereiro, eu tive a notícia que eu tinha sido, para sair da experiência, que as minhas colegas de trabalho tinham gostado de trabalhar comigo e que o resto era pegar prática, né? E aí eu mal tinha começado a conseguir pegar prática, começar a ficar mais sozinha. A gente teve a notícia da pandemia, que devido a isso, como a gente é funcionário do hospital e o nosso setor não estaria aberto, a gente ia ser transferido para a unidade de internação, que é a enfermaria, né? Aí eu falei, meu Deus, eu nunca trabalhei na assistência. Aí a minha enfermeira falou assim, você gruda na Josi e vocês ficam de apoio uma da outra.
tentam não se separar. E aí a gente ficou umas 2 semanas trabalhando junta, né? Ela me ensinou bastante coisa. E aí na terceira semana que a gente ia continuar, infelizmente ela acabou pegando o Covid e acabou se afastando. E aí voltou mais ainda a insegurança, que eu falei, meu Deus, e agora? Só que a minha sorte é que eu já tinha feito amizade com bastante pessoas sem ser do meu departamento e isso ajudou muito. Mas também eu vejo isso que foi um preparar de Deus. Porque aí quando eu comecei a ir para outros setores, tinha sempre alguém conhecido e eu acabava grudando naquela pessoa conhecida para conseguir desenvolver as coisas. E aí depois de umas 3 semanas que a gente estava na unidade de internação, aí a minha chefe falou que a gente ia começar a ir para UTI. Porque lá seria onde estaria mais os casos de Covid e lá que precisaria mais. Aí que bateu pânico mesmo, porque eu falei assim, aqui é pacientes de baixa complexidade, que são pacientes mais acamados, é mais pessoas de idade ou pessoas que vão fazer cirurgia, é mais tranquilo. Não que não possa ter uma intercorrência, né? Mas aí eu vou para uma UTI e aí eu já tinha noção do que era uma UTI. E aí eu comecei a ficar desesperada. Aí começou a vir, tipo, assim eu comecei a desenvolver, tipo, síndrome do pânico. Porque eu comecei a sair de casa chorando, ia trabalhar chorando, porque eu tava morrendo de medo do que eu ia enfrentar. Só que aí, graças a Deus, a enfermeira que tava lá, né, como responsável, eu falei pra ela que eu era do SADT, que eu não tinha muita segurança naquilo. E aí ela pegou e me passou pra ser, tipo, um apoio de alguém na UTI. Que ela chamou tipo de anjo, né? E a gente. Aí essa menina, eu fiquei de apoio dela, ela ficou me ensinando bastante coisas. Só que mesmo assim ainda eu tinha muito medo de pegar paciente de alta complexidade, que são aqueles pacientes que estão com ventilador mecânico, com um monte de medicamento tipo um monte de droga vasoativa, com bomba, com um monte de aparelho. Eu morria de medo porque eu não sei mexer em nada daquilo. E aí eu fiquei um bom tempo com essa menina, consegui aprender bastante. E aí elas começaram a me dar pacientes mais tranquilos, né, que não tinha tanta aparelhagem na UTI. Aí eu comecei a desenvolver, mas ia naquele jeito, totalmente em pânico, morrendo de medo, totalmente insegura. Às vezes eu ia pro banheiro, me trancava, chorava, porque eu estava totalmente assim num lugar que eu não queria estar, de medo mesmo. Eu tinha mais medo dos aparelhos do que da doença. E o meu único medo da doença era passar pro meu pai. Fora isso, eu não tinha medo da doença. E sabia que Deus também estava me protegendo. Mas eu tinha medo daquilo. Só que eu ainda não estava tão focada ainda, né, como eu era antigamente com Deus. E aí eu comecei a entrar em desespero, bem grave mesmo. E aí eu comecei recebendo bastante mensagem de força, né, que, graças a Deus a igreja está orando bastante por mim. Eu recebi muita mensagem de conforto também, muitas pessoas. Aí um belo dia, que foi o dia que eu cheguei com meu pai, falei que eu queria largar tudo, que eu não queria mais estar trabalhando, que para mim já tinha dado. Eu cheguei em casa, deitei na minha cama, comecei a chorar. E eu não fico com o celular no meu ambiente de trabalho, então eu só vejo as mensagens antes de eu entrar no trabalho e depois quando eu entro eu fui pegar o celular. Aí quando eu peguei o celular tinha uma mensagem de uma irmãzinha da igreja. Me deu um louvor, falou que estava comigo no pensamento desde de manhã e me deu um louvor para me escutar, que é o da Júlia Vitória, Além do Rio, e me deu o Apocalipse 21 para ler, porque eu estava desesperada, tinha pedido para Deus uma resposta do que ele queria de mim. Porque, tipo assim, eu estava me sentindo a injustiçada, que eu falei, por que comigo? Né? Por que eu? Estava me sentindo a injustiçada. Eu, em momento algum, vi o cuidar que Deus estava tendo comigo, que o tratamento que tiveram comigo foi totalmente diferente do tratamento das outras meninas. Eu fui tratada a pandeló, de verdade mesmo. As outras meninas foram jogadas, eu não. Eu demorei um bom tempo para assumir, eu demorei um bom tempo para pegar os pacientes mais graves. Foi tudo devagar e no meu tempo, foi respeitado o meu tempo, coisa que com as meninas não tinha sido. Então tinha o cuidar de Deus. E aí eu comecei a escutar o louvor. Aí adivinha, chorei, né, que eu nem choro. Comecei a chorar e comecei a entender. Depois, quando vocês puderem, escutem o louvor.
É da Júlia Vitória, Além do Rio. E aí eu fui ler o Apocalipse 21, né? Aí no Apocalipse 21 diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí do quarto até o sétimo foram os versículos que mais falaram comigo. Que aí eu vi, tipo, Deus respondendo para mim. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para mim, ele estava me mostrando que ele estava apagando tudo. E o que estava sentado sobre o trono disse, que é Cristo, né? Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que aí ficou bem gravado na minha mente que tudo aquilo que eu estava pensando, tudo era mentira, não fazia parte da verdade de Cristo. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Aí eu pensei, eu falei assim, quem está falando para mim é o Deus da verdade. Eu estava até agora acreditando, era tudo mentira. E aí eu falei, o que ele vai fazer comigo? Né? O que eu tenho que fazer? Aí eu veio assim na minha mente, né, esse versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí eu veio a resposta, eu falei, é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja filha dele, porque ele quer que eu vença todas essas tribulações, todas essas dificuldades, esse alimento errado que o Satanás joga através dos meus pensamentos, porque ele joga totalmente na minha mente. E eu acredito, porque eu estava fraca espiritualmente, eu fui acreditando em todas as mentiras dele como ele fazia antigamente. Ele não muda a maneira dele agir. Ele sempre age da mesma forma. O que muda é se a gente está firme espiritualmente ou não. Porque se a gente está firme espiritualmente, a gente consegue captar mais rápido, que era o que acontecia comigo quando eu estava firme na igreja. Aí você começa a captar, falar, não, peraí, e você começa a lutar contra aquilo e não vai alimentando mais aqueles pensamentos. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu falei, Deus quer que eu vença, porque Ele quer que eu vá para a glória com Ele. Ele quer que eu o veja face a face, Ele quer que eu enxergue, no louvor fala isso, né? Que Ele quer ver, enxergar a sua face, colocar a mão na sua face, entendeu? Então eu falo assim, é isso que Ele quer de mim, Ele quer que eu vença tudo isso, porque Ele quer que eu seja dele, Ele quer que eu seja filha. Aí eu falei, tem preço maior? Não tem, gente. Pra mim, eu falei assim, isso pra mim foi tipo, eu me senti lá no, que tem esse outro louvor aqui da Luma Elípidio, né? Teu amor por mim. Quando eu comecei a escutar esse louvor também, Teu amor por mim, eu falei, eu entendi o que Deus quer. Ele tá me tirando de novo, lá do fundo onde eu me coloquei, tá querendo me colocar num lugar mais alto. Onde eu possa enxergar Ele, onde eu possa ver Ele. Entendeu? Então, gente, é isso. Tá bem resumido, tá? Eu tentei ser mais objetiva possível. E eu espero que isso também... Eu sei que que eu não sou a única que tem esses tipos de luta. Eu sei que isso, o Satanás sempre vai agir na nossa mente, que é a nossa porta de entrada. E se a gente não estiver bem espiritualmente, não estiver focado em Deus, ele vai entrar e ele vai fazer aquilo que ele veio para cumprir, que é roubar, matar e destruir. E isso ficou bem gravado na minha mente novamente. Eu tive que passar por várias situações, por várias coisas para enxergar. Demorou muito, poderia ter sido mais rápido se eu tivesse alimentada de forma correta, mas eu não estava me alimentando. Então foi um boom. Eu perdi quase, 2017, mais de quase 3 anos eu perdi, tentando lutar sozinha, sendo que tinha um monte de mão me dando, sendo dada para mim, eu não queria, porque eu queria lutar sozinha. Então não lute sozinha não, quem tiver com dificuldade, quem tiver passando por momentos difíceis, não fica sozinho não. Sempre tem alguém da igreja, sempre tem uma pessoa pronta a te ouvir, pronta a te ajudar. Eu que tentei me virar sozinha, perdi quase 3 anos, rodando
que nem cachorro em volta rodando com o rabo. Fiquei quase 3 anos perdendo tudo isso para entender o que Deus queria de mim. Qual é o plano dele na minha vida? O plano de Deus na minha vida é que ele quer que eu vá com ele para a glória, que eu o veja face a face. Eu entendi claramente isso. E o plano do inimigo na minha vida é me matar, é roubar, matar e destruir. Eu entendi os dois planos, eu tenho as duas escolhas. Eu quero e vou fazer de tudo para ver a face de Deus. Amém. Obrigado, viu, gente? Boa noite, boa tarde ou bom dia.